Quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelo convite, a graça, Fernando, muito obrigado. Que Jesus possa estar conosco nesse dia de hoje também. Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que nos destes de aprendermos o seu Evangelho. Pedimos a Ti, Mestre, que esteja conosco durante a apresentação e que possa nos inspirar, possa estar conosco em pensamento, em sentimento, nos auxiliando na compreensão de Suas palavras. E que vós, querido Mestre, possa estar sempre em nossas vidas, para que essa possa se transformar. Hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, o tema proposto de hoje, os 3 imperativos. Então nós vamos encontrar no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, esses 3 imperativos, e também descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, onde Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então são os 3 imperativos, são as 3 demandas que Jesus nos pede para que nós tenhamos em nossas vidas, que nós possamos pedir, buscar e bater. Mas antes da gente falar a respeito diretamente dos 3 imperativos, a gente precisa olhar para um sentido diferente daquele que veio, do que significa Jesus para nós. Nós temos uma forte ascendência da Igreja que nos traz uma forma de visualização do Mestre. Então nós vamos ver centenas, milhares, milhões de irmãos que têm a sua crença dentro da Igreja, seja ela a Igreja Católica, seja ela a Igreja Evangélica, e que vai enxergar Jesus como sendo um Salvador porque o seu sangue escorreu na cruz. Então a gente ouve muito isso, e até aquela expressão, sangue de Jesus tem poder, quando dita pelos irmãos evangélicos, para dizer que que Jesus tem mais poder do que algo que está sendo colocado. A gente sabe que isso é uma forma de materializar um conhecimento. Mais do que isso, é uma forma de materializar um sentimento. A gente sabe que Jesus não é nosso Salvador só porque apenas o seu sangue escorreu na cruz. Nós sabemos que ele se entrega ao martírio, ele se entrega às dores, ele se entrega à dificuldade, sim, porque era o momento necessário. Ele precisou passar por aquilo tudo em virtude de todas as suas ações e por saber como era a sociedade judaica da época. Ele sabia, como a gente costuma usar no termo popular, né? Ele sabia que ele estava mexendo em vespeiro. Ele sabia que o que ele fosse fazer iria trazer uma certa retaliação, principalmente dos fariseus, e foi o que aconteceu. A gente viu que os fariseus, eles tramaram na pessoa de Caifás, tramando para que Jesus pudesse ser entregue aos romanos e que ele fosse assassinado. Então não é simplesmente porque o seu sangue escorreu na cruz que ele livrou a todos nós dos seus pecados. Porque senão ficaria injusto. Porque a gente ia dizer o seguinte, olha, então quer dizer que quem nasceu depois do Cristo teve os seus pecados perdoados. Quem nasceu antes, então, perdeu a chance? Então a gente não pode ter essa visão material. A gente não pode ter essa visão de que a salvação do Cristo é para nos limpar dos pecados. Não é isso. Jesus não está lá para limpar os nossos pecados, porque senão a gente tem a seguinte ideia: bom, eu cometi um erro, mas como Jesus morreu por mim, então o meu erro ele está liberado. Eu estou perdoado desse meu erro, desse meu engano. E não é bem assim que as coisas funcionam. A palavra pecado, na sua origem, significa errar o alvo. Então, quando você erra o alvo do amor, você comete um pecado. A gente sabe que dentro da doutrina espírita não tem o termo pecado. A gente não fala, olha, eu cometi um pecado, eu sou um pecador. Não, não existe.
O que existe são enganos. Nós cometemos um engano, nós cometemos um erro, nós cometemos um ato que não era o correto. E aí nós sabemos que pela lei de ação e reação, nós somos responsáveis pelo ato que nós cometemos e não punidos. Essa que é uma importante identificação que nós temos que fazer. Eu não sou punido pelo meu ato, né? Eu não sou castigado pelo meu ato. E até interessante, a palavra castigar, ele vem do latim castitare, que significa tornar puro, né? Então, castigar é tornar alguém puro. Ele foi usado de uma forma no nosso crescimento durante aí os séculos, que o castigo era para você se tornar puro de algo. E não é necessário o castigo físico, não é o castitiare físico que vai te causar a limpeza, né? Vai ser a limpeza dos seus enganos quando você fica responsável pelo erro que você cometeu e aí então você volta atrás daquilo que você fez. Você pede perdão, você tenta fazer uma atitude para se livrar daquele mal que você cometeu. Você fica responsável pelo engano cometido. Então, o Cristo, nesse papel, qual é o papel dele de nosso Salvador? Ele é o nosso Salvador pelo conteúdo gigantesco, maravilhoso, ímpar que ele trouxe para todos nós do seu Evangelho divino. Então, o seu Evangelho, a sua forma de nos trazer o conhecimento a respeito das verdades divinas, essa sim é a nossa salvação. É desta forma que Jesus nos salva. Ele nos salva por trazer um conhecimento que nós não teríamos sem a sua vinda. Obviamente que Moisés, ele abriu o canal, ele começou o trabalho. Moisés começou no seu desenvolvimento através de todo o trabalho que ele realizou, de trazer o povo hebreu de volta para a Terra Prometida, de passar os 40 anos no deserto. Ele então conseguiu realizar aí a plantação das sementes. O Cristo veio consolidar, o Cristo veio terminar, asfaltar, finalizar a obra daquele trabalho maravilhoso que Moisés havia feito. E aí então nós vemos que com o advento da doutrina espírita, 1800 anos depois, a gente consegue enxergar que a doutrina ela corrobora com o Cristo. Ela fala exatamente tudo aquilo que o Cristo nos falou, só que de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim, porque o Cristo não podia ser tão abrangente no momento em que ele estava. Ele não podia falar de vida após a morte, ele não podia falar de reencarnação abertamente. Ele falou de tudo isso, só que ele não falou de uma forma aberta, como a doutrina espírita fala. Era o momento, era a necessidade. Então, as três revelações, elas se conectam. Moisés, Jesus e a doutrina espírita, elas se conectam. Então, é importante a gente ter essa visão. E esse Cristo Salvador, esse Cristo Consolador, veio nos trazer a verdade. Todo o seu trabalho de amor, toda a sua boa nova, a sua boa novidade, o seu evangelho, ele veio para nos trazer conhecimento a respeito de nós mesmos. Então, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós temos de conhecimento a respeito das nossas dores e das nossas dificuldades, nós somos capazes de crescer e de progredir. Existe um mito, que é o mito chamado mito da caverna. Esse mito da caverna nos diz que pessoas moravam dentro de uma caverna e que eles só eram capazes de ver sombras e luzes na parede dessa caverna. Um dia, uma das almas que ali vivia, uma alma inquieta, desejou então saber se existia algo lá fora. E ele então se desvencilha de toda aquela amarração em que eles estavam e consegue sair da caverna. Ele vê um dia maravilhoso, ele conhece o sol, ele conhece outros animais, ele conhece outras pessoas, ele conhece a noite, o brilho das estrelas. E então, animado com aquilo tudo, ele volta para dentro da caverna para contar para as pessoas aquilo que ele viu. E as pessoas o distrataram, disseram que ele estava louco, que imagina que aquilo tudo existia. Então o Cristo fez esse papel conosco, ele saiu da caverna muito antes de nós, conheceu tudo o que existia,
na parte espiritual e vem nos contar, e vem nos trazer. Então nós não podemos agir como aqueles que estão dentro da caverna e não querem enxergar o que tem lá fora. O Cristo veio trazer uma verdade inigualável para todos nós. Então, quando a gente conhece o verdadeiro motivo, o verdadeiro propósito do Cristo, a gente começa a enxergar a imensidão do seu conhecimento e do seu desejo de fazer com que nós todos fôssemos amados pelo Pai, que nós soubéssemos desse amor que Deus tem por nós. Então, quando a gente fala dos 3 imperativos, a gente fala, bom, parece então que são três ordens que Jesus está dando para a gente, né? São 3 formas que Jesus está trazendo para a gente que a gente tem que obedecer. Não, na verdade, a gente não tem que obedecer, não é uma ordem que Jesus está dando. É o imperativo porque ele nos mostra o que nós temos que fazer para nós mesmos. Então, o verbo indica ação. E para o povo hebreu, a ação é o verbo, é o próprio verbo. Então, quando você queria falar de ação, de atitude, de alma, você falava do verbo. Era o verbo que estava descrito. Então, nós vamos encontrar isso nesses verbos que Jesus está trazendo para todos nós. Quando ele fala, pedi e vos será dado. A gente fala assim, poxa vida, às vezes eu peço tanta coisa e nem a metade das coisas que eu peço me é dada. Né? Quanto que eu já pedi para ganhar na Mega Sena? Quanto que eu já pedi para aquela dívida que eu tenho se encerrar, sumir, e ela não some, eu não ganho na Mega Sena, eu não consigo. Isso aí que Jesus está dizendo que pedi obtereis é conversa. E a gente sempre olha pelo lado material, a gente sempre olha pelo lado dos sentidos físicos e esquece de buscar a profundidade espiritual das palavras do Cristo. Então, quando ele fala, tudo aquilo que você pedir, peça que você vai obter. Quer um exemplo? Imagina o seguinte, você tem um problema, você se descobre uma pessoa extremamente impaciente. Poxa vida, eu sou muito impaciente, eu preciso ter mais paciência. Então a gente vai e faz uma oração a Deus ou a Jesus pedindo paciência. Deus de amor e bondade, por favor, me auxilie a ter paciência, que eu consiga ter paciência nas dificuldades, que eu consiga ter paciência nas dores, que eu consiga ter paciência com as pessoas. Ora, nós pedimos, nós vamos obter. Mas Deus não vai nos dar a paciência abrindo nossa cabeça, colocando a paciência, fechando e falar, agora você tem a paciência. Não é de mão beijada. O que vai acontecer na nossa vida? Uma série de situações que exigem a nossa paciência vão começar a acontecer. Para quê? Para a gente aprender pelo treino. Para a gente aprender pela necessidade que estamos passando. Porque nós não conseguimos aprender de uma outra forma se for somente falando. Porque se for só por falar, o Cristo já falou. Ele já ensinou tudo aquilo que nós precisamos saber. E a gente não consegue ouvir o Cristo. Então, vem as oportunidades que vão acontecer no nosso dia a dia. Então, vai vir aquela pessoa mais difícil da nossa família vir pedir alguma coisa para a gente. Pensa naquela pessoa que a gente sabe que é complicada, que é difícil. É ela que vai vir pedir alguma coisa para a gente poder trabalhar a nossa paciência. Sabe aquela situação que a gente não quer passar, que a gente tenta pular ela? É ela que vai aparecer para a gente poder trabalhar a nossa paciência. Então Jesus diz, pedi, mas cuidado, né? Vamos ter cuidado com aquilo que nós estamos pedindo. A gente fala assim, bom, eu quero ganhar na Mega Sena para não ter que trabalhar nunca mais. Aí é que vem o contrário. Aí é que vai aparecer mais oportunidade para a gente se desenvolver, para a gente trabalhar, para a gente assumir responsabilidades para o nosso dia a dia. Então peça, nós vamos pedir e nós vamos obter. Agora, quando ele fala, buscai e achareis. Interessante. Vocês perceberam que todo verbo, ele vem primeiro. Né? Ele fala, pedi, ou seja, faça a ação, execute a ação.
Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Vocês não percebem uma estrutura parecida que a gente já conhece? Buscai e achareis. Buscai é a causa. Achareis é o efeito. Ah, então quer dizer que o Cristo conhecia a lei de causa e efeito, mas de cabo a rabo, com toda certeza. O conhecimento do Cristo sobre todas as leis maravilhosas de Deus. Então, ele está dizendo, olha, é uma causa e efeito. Se você buscar, você vai achar. Só que depende de uma coisa importante. O que nós estamos buscando? O que? Então, eu estou buscando uma vida mais focada na espiritualidade, em ser mais espiritualizado, em ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila? Ou eu estou me entregando às dificuldades que passam no dia a dia? Como que eu estou agindo? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, e eu faço todos os dias, principalmente quando eu pego o volante de um carro. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade também, mas o trânsito é o meu grande problema no dia a dia. Por quê? Você imagina a seguinte situação. Você está lá com o carro e aí o cidadão está atrás de você. O sinal fica amarelo. E sinal amarelo significa vá parando o carro, porque o sinal vai ficar vermelho. Atenção, o sinal vai ficar vermelho. Só que algumas pessoas acham que vai, corre que dá tempo. E não é. Então você está lá, bonitinho com o seu carro, o sinal fica amarelo e você freia, porque o semáforo vai ficar vermelho. O cidadão que está atrás de você não pensa assim e buzina. Pior do que buzinar, você olha pelo retrovisor, ele está gesticulando, ele está fazendo gestos, bravo com você porque você parou. Começa a nascer dentro, bem na boca do estômago, assim para cima, começa a vir um sentimento. Começa a vir um desejo de abaixar o vidro e xingar de volta, devolver, de falar se você não está vendo que você está errado, não dá vontade? Eu falo por mim, dá. Dá uma vontade tremenda de devolver a malcriação. Aí é que está o buscar e achareis. Porque se eu estiver buscando briga, eu vou achar. Se eu estiver buscando desentendimento, eu vou achar. Se eu estiver buscando companhias espirituais que querem entregar a mim mesmo a maldade, eu vou achar facilmente. Agora, se eu estiver buscando o equilíbrio, se eu estiver buscando a tranquilidade, a paz de espírito, se eu estiver trabalhando para conseguir perdoar, aí a coisa é diferente. Eu estou buscando uma outra porta, estou buscando uma outra face daquilo que eu estou fazendo, que tem a ver com batei-vos a porta e ela vos se abrirá. Então, assim, se você buscar, você vai achar. Se você bater na porta, ela vai abrir. Mas que porta que a gente está batendo? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Que porta que eu estou batendo? Porque quando eu bato na porta, ela vai abrir. Então eu abri na porta, eu bati na porta do desentendimento no trânsito. Ela vai abrir. Para fechar essa porta depois, dá um trabalho. Dá um trabalho. Você imagina se outra pessoa é outra pessoa esquentada também. Você imagina se outra pessoa está armada. Você chega mais cedo no plano espiritual. Pensou em encontrar com seu amigo espiritual e falar, ué, mas já você voltou? Você fala, eu tive um probleminha lá no trânsito, sabe? Eu não estava esperando e voltei mais cedo. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente busca e com as portas que a gente bate. Porque Jesus está sendo claro. O que você pedir, você vai conseguir. O que você buscar, você vai achar. A porta que você bater, ela vai se abrir. Mas, se nós estamos buscando o lado do bem, se nós estamos buscando a bondade, o amor ao próximo, se nós estamos buscando a transformação íntima, aí Jesus continua e nos dá um trecho maravilhoso. Porque ele fala o seguinte para a gente: quem de vós que ainda sois maus, um filho pedirá um pão e você dará uma pedra? Ou então quem de vós que ainda sois maus, um filho lhe pedirá um peixe
e você lhe dará uma serpente? Então Jesus fala, quem de vós que ainda sois maus? Jesus está falando da nossa condição espiritual. Nós ainda estamos em condição espiritual inferior. Nós ainda não somos espíritos que estamos extremamente evoluídos. Nós não somos espíritos que ainda estamos extremamente numa situação espiritual resplandecente. Nós ainda somos espíritos que estamos em dificuldades. Então ele fala, vocês que sois maus, se um filho pedir um pedaço de pão, a gente tem coragem de dar uma pedra para o filho comer? A gente fica até, nossa, a gente acha até um absurdo isso, né? Se o filho pedir um peixe, a gente vai dar uma serpente para o filho? Imagina, de jeito algum. E aí ele fala, se nem vós que sois maus faz isso para seus filhos, imagine meu Pai que estás nos céus. Ou seja, se nem nós, que somos espíritos ainda em marcha de evolução, fazemos o mal para nossos filhos, imagina Deus. Então, tudo aquilo que eu pedir com boa vontade, tudo aquilo que eu buscar com boa vontade, todas as portas que eu bater com boa vontade, elas vão se abrir para o melhor. Elas vão se abrir para o que há de melhor dentro da gente. Ah, mas eu não estou vendo nada de bom. Quanto mais eu rezo, parece que mais assombração aparece. Mas existe um momento de inércia. Existe um momento em que nós estamos saindo daquela situação ruim e entrando numa nova situação. Então existe um momento em que a gente vai se encontrar. Então, o que Jesus está querendo dizer para a gente aqui é que Deus só provê para os seus filhos coisas boas. A gente é que tem um olhar cansado, viciado, muitas vezes, destrutivo, que a gente não consegue observar que existe o bem em todas as ações do Pai. A gente não consegue observar que existe a boa vontade em todo o desejo que Deus tem para conosco. Então é normal a gente olhar por esse lado. Então esses 3 imperativos, eles vêm para nossas vidas e que sejam sim imperativos. Sejam, entre aspas, imperativos, que sejam desejos, entre aspas, de Deus para conosco. Para que Ele saiba que nós possamos seguir, que nós possamos trabalhar esses imperativos, que nós possamos colocá-los em nossas vidas e prestar atenção. Porque a gente costuma ver, Jesus diz que existem 2 portas, né? Existe a porta estreita, ou a porta da salvação, e existe a porta larga, ou a porta da perdição. Então, qual que é a diferença da porta estreita e da porta larga? Quando acontece aquela situação que eu narrei do trânsito, a porta que aparece na nossa frente é a porta larga, porque a gente tem vontade de se vingar, a gente tem vontade de voltar lá e xingar a pessoa, de demonstrar para a pessoa que ela está errada, enfim. Então, se eu escolher o lado mal da coisa, né? Se eu escolher ir para o lado mal, eu vou ter a porta larga, que eu passo facilmente. Só que ela é a porta da perdição. É a porta pela qual eu me perco. Se eu escolher não me vingar, se eu escolher não retrucar, se eu escolher ainda por cima de tudo conseguir fazer uma prece para aquele cidadão, para que ele tenha paz, para que ele tenha tranquilidade, aí sim eu vou estar passando pela porta estreita, pela porta difícil de passar, pela porta da salvação. Então, essa tem a questão das portas, do batei-vos a porta. Que porta que a gente está batendo? A porta larga, para entrar e se perder, ou a porta estreita? E aí entra, então, a importância do vigiar e orar. Esse é o mais importante de tudo, vigiar e orar. Vejam, não é orar e vigiar, porque nenhum de nós consegue ficar orando o dia inteiro e vigiar quando acontece. É vigiar e orar. Sabe aquele momento em que começa a crescer dentro da gente aquela coisa ruim? Né? Imagina que uma pessoa veio e falou para a gente uma coisa ruim, falou para a gente um despautério, falou para a gente uma coisa que a gente não queria ouvir. O sentimento que começa a brotar aqui dentro é o pior possível, porque ainda existe dentro de nós esse sentimento. Né? O sentimento de ódio, de vingança, o sentimento de raiva, a gente quer devolver aquilo que foi feito para nós, existe.
Só que nesse momento eu vou vigiar. Eu vou falar, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Tem um sentimento inferior que está crescendo dentro de mim. Esse sentimento não é bom. Aí o que a gente faz? A gente ora. A gente fala, Deus, né, Mestre Jesus, bons amigos, me ajude a conter, me ajude a controlar, me ajude a me segurar, me ajude a não responder da maneira pior. Me dê forças para que eu consiga perdoar essa pessoa que cometeu engano comigo. Me dê forças para que eu possa passar por essa dificuldade. E aí nós vamos então orar diante da dificuldade. Então percebe, a gente começa a olhar e começa a pedir coisas diferentes. A gente começa a bater em portas diferentes. A gente começa a ter uma atitude diferente perante o nosso Salvador. E aí a gente percebe que a salvação do Cristo, ela veio realmente para a gente. Ela já existe para a gente. Chama-se Evangelho. É o manual, é o guia prático de como trabalhar, de como agir, de como a gente vai fazer no dia a dia, de como a gente vai trabalhar no dia a dia, como as coisas serão. É esse Evangelho. Então, o grande desafio é pegar esses 3 imperativos e colocar em nossas vidas. Colocar ela no nosso dia a dia, colocar ela nas nossas atitudes, nas nossas situações que acontecem no dia a dia, para que a gente possa realmente entender o significado. Porque qual que é o significado da gente pedir? Qual que é o significado da gente buscar? Qual é o significado da gente bater? É ter atitude, é termos a ação, é agirmos perante as situações. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que a gente possa seguir, que a gente possa andar, que a gente possa trabalhar, que a gente possa conseguir ter esse dinamismo nas nossas vidas, para que esses 3 verbos possam fazer sentido, sempre, todos os dias das nossas vidas. Então, que a gente possa receber essa bênção do Mestre e que Jesus possa nos abençoar a todos. Muito obrigado pela oportunidade.